Estamos aqui ao vivo agora para falarmos um pouquinho sobre autorresponsabilidade e sobre o nosso pilar espiritual. Gente, olha que bacana, separei esse tempinho aqui para falar com vocês. Todos os dias nós teremos um encontro às 6h15, serão na verdade 6 encontros. Comecei hoje porque aí semana que vem nós faremos a semana toda. Nós faremos aí de segunda a sexta às 18h15, sempre nesse mesmo horário. Esse horário reservado para eu falar com você um pouquinho sobre uma ferramenta que é extraordinária que nós trabalhamos no processo de coaching, uma ferramenta chamada MAS, Mapa de Autoavaliação Sistêmico. Serão lives curtas, nós faremos aí coisa de 20 minutos, 30 minutos, só para eu dar uma rápida explicada para você e para te trazer consciência. Então, se você está entrando agora, você pegue aí o seu caderno, pegue aí uma caneta para você fazer a anotação necessária. Hoje eu vou dar uma introdução, são 11 pilares. Então hoje eu vou fazer uma pequena introdução sobre autorresponsabilidade e depois falarei hoje sobre um pilar. Depois, nos próximos dias, na próxima semana, eu falarei 2 pilares por dia. Por quê? Porque são 11 pilares, senão ficaria muito extenso, nós ficaríamos 11 dias falando. E eu já tenho alguns vídeos gravados, já tenho algumas lives gravadas sobre esse tema, mas hoje eu quero trazer a autorresponsabilidade na prática. Por quê? Às vezes a pessoa pergunta, Nice, eu ouço falar tanto desse tema, autorresponsabilidade, mas o que ele quer dizer na prática? Como eu aplico isso diariamente? Como eu faço realmente para poder trabalhar isso no dia a dia? E aí eu quero trabalhar um pouquinho, um pilar por vez, para que você possa compreender e talvez aí entender melhor. O meu intuito é justamente esse, fazer com que você entenda melhor na prática como que você aplica isso para que você possa crescer. Aqui ao fundo eu deixei o MAS, o Mapa de Autoavaliação Sistêmico, que é essa ferramenta que nós trabalhamos no Coaching Integral Sistêmico, e nós estamos aqui começando hoje e sempre nós começamos pelo pilar espiritual. Então nós começaremos hoje também pelo pilar espiritual. Vai chamando pessoas aí para começar, para entrar e também assistir. Vamos lá convidando pessoas para que possa participar desse nosso bate-papo. Vai falando aí com as outras pessoas. Vamos enviar aqui já os vídeos para algumas pessoas também, para que elas possam comparecer, para que elas possam assistir, para que elas possam participar, para que nós possamos também já ter o maior proveito nisso daqui, né? Então vamos lá, nós vamos trabalhar agora alguns temas muito bacanas. Já vou encaminhar aqui para o pessoal e nós estamos aqui ao vivo agora já. E não pode perder essa oportunidade, porque eu sempre digo que a autorresponsabilidade é um tema que mudou a minha vida. Porque e algumas pessoas já viram isso, já ouviram falar isso muitas vezes, mas Nice, você sempre fala desse tema, autorresponsabilidade. Porque esse tema autorresponsabilidade realmente mudou a minha vida. Esse tema autorresponsabilidade foi a chave que virou na minha vida e vocês vão me ouvir falar sempre disso. Nisso, tema, aquele livrinho que eu falo assim, que não é um livrinho, é um baita de um livro, que é esse aqui, que eu estou aqui com ele na minha mão, é o livro que mudou a minha vida. Na verdade, a primeira vez que eu ouvi falar sobre autorresponsabilidade foi no Método CIS com o Paulo Vieira, e virou uma chave na minha vida, porque eu percebi que ao fazer o MAS, esse mapa de autoavaliação sistêmico aqui, eu percebi que eu não era responsável em algumas áreas. Então, aí eu falei, meu Deus do céu, eu preciso mudar. Então foi ali que eu tive consciência, foi ali que eu comecei a ter consciência de que eu era irresponsável em muitas áreas da minha vida. Eu era extremamente responsável em algumas áreas e extremamente irresponsável em algumas. Porque eu queria? Não, porque eu não tinha conhecimento. Paulo Vieira sempre diz, o que eu sabia me trouxe até aqui, mas o que eu não sei vai me levar adiante. Então, naquele momento, eu só sabia ser daquele jeito. Depois que eu decidi mudar, depois eu decidi, conheci, né, tomei consciência, tomei decisão e tomei as ações que foram necessárias para que eu efetivamente mudasse. Então, hoje nós vamos falar da autorresponsabilidade. Nisso, mas você fala tanto da autorresponsabilidade, o que significa? A autorresponsabilidade é um termo que foi cunhado por Paulo Vieira e quer dizer exatamente isso. Você é o único responsável pela vida que tem levado.
É a certeza de que nós adultos, é claro que isso exclui as crianças, mas jovens também, já a partir às vezes de 16 anos, muito provavelmente já tem essa consciência. Então, a autorresponsabilidade é o que? A certeza absoluta, a crença de que eu sou o único responsável pela vida que eu tenho levado. Então, se eu estou bem ou mal, eu me coloquei nessa situação por ação ou por omissão. Amo esse tema, poder da autorresponsabilidade, porque naquela área em que eu sou responsável é a área que eu mais progrido. Na área que eu sou mais responsável é a área que eu tenho mais sucesso. Na área que eu sou mais responsável é a área que efetivamente eu cresço. Nisso você quer dizer, então, que a minha vida tá uma porcaria e você tá dizendo que eu sou responsável? Sim. Por ação ou omissão, sim. Ou você permitiu que alguém conduzisse a sua vida e você chegou nesse estágio, ou você se colocou nessa situação. É claro que salvo catástrofes e acidentes e catástrofes, aí não. Mas até quando acontece alguma situação negativa, de uma doença, de um acidente, você tem o poder de decidir como você quer agir depois daquela situação. Então não importa o que a vida te traz, importa o que você faz com o que a vida te traz. É esse que é o termo autorresponsabilidade. E quando eu ouvi esse tema pela primeira vez, eu percebi que em algumas áreas da minha vida estava eu era muito irresponsável, estava muito errado. As áreas que eu estava com as notas mais negativas, justamente as áreas em que eu era menos responsável. Mas aí eu compreendi que eu podia tomar algumas medidas, ter algumas ações para que eu pudesse efetivamente mudar, transformar a minha vida, e foi isso que eu fiz e é isso que eu ainda faço hoje. Todos os dias eu tenho que fazer uma análise, como eu tenho que agir nesse dia. Porque você concorda comigo que mesmo em meio a uma briga, um acidente, uma discussão, uma morte, você tem o poder de agir negativamente ou positivamente. Digamos que a vida te traga uma situação negativa, mas você está no comando das suas emoções e você pode decidir se você senta e chora ou se você vai agir de uma outra forma para mudar aquela situação. Você todos os dias tem o poder de decidir se você acorda feliz ou triste. Hoje mesmo na live pela manhã eu colocava isso. Todos os dias eu acordo bem? Não. Todos os dias eu acordo feliz? Não. Só que à medida que eu acordo, eu já abro os olhos e eu falo, hoje será o melhor dia da minha vida. Alegria, alegria, vitória, vitória. E começo a profetizar o meu dia. Porque se eu não fizer isso, eu vou já acordar reclamando, lastimando porque tá chovendo, porque tá sol, porque tá calor, porque tá frio, porque eu tenho muito trabalho para fazer e por aí vai. Então, nós temos o poder de decidir o que nós queremos fazer daquele dia. Então, sempre há uma escolha. A autorresponsabilidade é você saber fazer as escolhas que vão te levar para um caminho de sucesso. Eu digo sucesso, gente, não é sucesso. Quando as pessoas pensam em sucesso, pensam em fama e dinheiro, não é isso. É sucesso em todas as áreas da nossa vida. Então, nós precisamos ser um sucesso. Como mãe, como esposa, como filho, como amigo, como filho de Deus. E hoje nós vamos começar pelo pilar espiritual. Olha só. Esse pilar espiritual, o que quer dizer? Nós partimos do pressuposto que nós acreditamos num ser superior, mesmo que isso não tem nada a ver com religião, mesmo que você não seja cristão, não seja católico, não professe nenhuma fé, o ser humano veio de algum lugar, então existe uma força maior no universo que comanda. Eu particularmente, eu sou católica, praticante, então eu acredito em Deus. E aí esse pilar espiritual, ele quer dizer o quê? Qual é o teu relacionamento com Deus? O termo autorresponsabilidade no pilar espiritual, ele quer dizer o quê? Faça o exame de consciência e realmente analise. Você realmente acredita que existe um Deus cuidando de você? Se você acredita, como tem sido esse seu relacionamento com esse Deus? Como tem sido esse seu relacionamento com esse ser superior, com Deus? Na sua intimidade, você acredita que Ele é um pai zeloso, que cuida de você, que te ama? E quais são os momentos de oração que você dedica para esse Deus durante o teu dia? Então, quando nós isolamos ali, são 11 pilares, estão aqui atrás, né?
São vários pilares que nós trabalhamos no processo de coaching. Então, hoje eu vou falar especificamente do pilar espiritual, mas nos próximos dias eu falarei de 2 pilares por vez. Hoje eu dei essa pequena introdução e nós vamos falar sobre o pilar espiritual. Semana que vem nós teremos o parênteses e conjugal, filhos e social, também saúde e servir, intelectual, financeiro, profissional e emocional. Nós falaremos pilar por pilar. Hoje nós vamos falar do espiritual. Quando eu olho para a minha vida, eu, Anice, olho para a minha vida, para o meu pilar espiritual, eu realmente estou dando a atenção devida para ele? Como? Em acreditar que Deus me ama, em ter meus momentos de orações com ele, de participar da minha comunidade. Eu tenho 24 horas no dia. Quanto tempo efetivamente eu dedico para estar na presença desse Deus? Eu confio que ele cuida de mim? Ou o meu relacionamento com Deus é um relacionamento meio negativo, digamos assim? Eu acho ele bravo. Eu tinha um relacionamento muito ruim com Deus. Eu associei a imagem de Deus à imagem do meu pai, que era muito bravo. E eu achava que Deus era um ser superior muito bravo. Então, até a minha oração mudou quando eu comecei a cuidar desse pilar mais detidamente. E olha que eu sempre fui da igreja, sempre frequentei a igreja, sempre participava da missa. Só que eu não olhava para o meu pilar espiritual com a autorresponsabilidade. Ou seja, se o meu pilar espiritual está ruim, eu sou a única responsável. Porque eu não posso atribuir, meu marido não vai na igreja, então eu não vou também. Ou minha mulher não vai na igreja, eu não vou também. Aqui em casa ninguém reza, eu não rezo também. Aqui em casa ninguém ora, eu também não oro. Meus pais não me ensinaram a ser uma pessoa de oração. Tá bom, mas e você hoje? Então nós temos que começar a olhar com responsabilidade, a autorresponsabilidade, lembrando que é a crença, né, de que você é o único responsável pela sua vida. É a certeza, na verdade, de que você é o único responsável pela sua vida, pela vida que você tem levado. E o bom é que se você é o único responsável, você pode sair. Você pode sair desse lugar que você está. Nisso não estou feliz com a minha vida espiritual. Então, o que você vai fazer para mudar? Então, o que é bacana desse termo autorresponsabilidade é justamente isso. Por um lado, ele traz um encargo. Puxa vida, minha vida não tá legal. Então, o que eu vou fazer para sair? Porque primeiro eu tenho que tomar consciência e eu tenho que reconhecer. Porque também você fala, não, a culpa é do pai, é da mãe, aí você bota a culpa no vizinho, no marido, no filho, em todo mundo, menos a responsabilidade para você. Nós não estamos falando de culpa, nós estamos falando de responsabilidade. E se você é maior, se você já é acima de 16 anos, a única pessoa responsável pela sua vida é você. Nisso, mas você não sabe como que o meu marido é. Ok, mas o que você vai fazer com o marido que você tem? Nisso, você não sabe como meu filho é. Ok, o que você vai fazer com o filho que você tem? É assim, são ações. Hoje nas lives pela manhã eu falo, nós vamos ter tribulações, ou seja, nós vamos ter trabalho. Nós vamos ter trabalho para botar as coisas nos eixos. Não é um passe de mágica, não é um pirlim-pim-pim. Nós temos que trabalhar efetivamente para que isso aconteça. Nisso, mas meu marido, todos os dias ele chega tarde. Então tá, o que você está fazendo para que ele não chegue tarde? Você já teve uma conversa, você já conversou com ele? Então assim, nós vamos falar sobre isso a semana inteira. Mas hoje, com relação a Deus, o teu pilar espiritual. Como que você tem levado a sua vida espiritual? Independente de religião. Independente de religião. Você acredita que existe um ser superior que cuida de você, que zela por você e que as suas ações estão intimamente ligadas com aquilo que Deus quer para você, a sua missão, Você parou para pensar que se você talvez não esteja se sentindo bem no seu lugar é porque você não está em conexão com o ser espiritual que está acima de nós? Com Deus, no meu caso eu sempre falo, eu sou católica, então eu acredito num Deus que rege a minha vida. Então, se eu não estou em conexão, o que eu estou fazendo para estar em conexão com Ele? Qual o momento que eu vou reservar de oração para estar com Deus todos os dias? Nós temos 24 horas todos os dias. Mas, sabendo que nós somos sistêmicos, aqui atrás está esse mapa de autoavaliação sistêmico, ali representa a roda da nossa vida. Ou seja, cada pilar daquele ali representa a nossa vida. E nós temos que estar em equilíbrio. Esses dias eu mostrei quando eu fiz esse MAS a primeira vez, e ali nós temos notas, aqui ó, o centro é 0, aqui é 10, e você vai atribuindo notas para os seus pilares.
Gente, a minha vida não rodava nunca. Nós somos corpo e mente e espírito. E ali, os pilares da minha vida estavam todos desfalcados. Um estava 8, outro estava 5, outro estava 1, outro estava 0. Então, quer dizer, a minha vida não girava justamente por isso. Eu estava num total desequilíbrio. Então, hoje nós estamos falando do pilar espiritual e nós vamos repassar. Hoje, se você tivesse que dar uma nota de 0 a 10 para o teu pilar espiritual, que nota que você daria? Sabendo que você tem que ter conexão com Deus, tempo de oração, qualidade nesse tempo de oração, porque também não é fazer de qualquer jeito, intimidade com Deus, saber que Deus é um Pai zeloso, que cuida de você, que ama você acreditar nisso, você efetivamente se sentir cuidado, se sentir zelado por Deus. Então, isso que é o pilar espiritual. Nossa, Anísio, quanta pergunta é? Porque para trazer consciência, como está a minha vida espiritual hoje? E será que eu estou cuidando só da minha vida espiritual? Eu estou esquecendo dos demais pilares? Como eu citei aqui para vocês, tem vários pilares, parentes, filhos, conjugal, o financeiro e por aí vai, são 11 pilares. Então nós vamos avaliar esses 11 pilares ao longo desses 6 dias. Nós veremos 2 pilares por vez, mas hoje o teu pilar espiritual. Como realmente você tem levado a sua vida espiritual? Ou você nem tem vida espiritual? Você cuida de todos os pilares, trabalha, come, faz academia, cuida da sua saúde, mas não cuida da sua saúde espiritual. Talvez você tenha dedicado tempo demais para o trabalho e de menos para a tua vida espiritual. Lembrando que como nós somos sistêmicos, nós temos que estar equilibrados. Digamos que você está com uma nota 10 em um pilar e nota 0 no outro, não vai adiantar. A roda da sua vida não vai rodar. Ela tem que estar em equilíbrio. Nisso eu estou com 5 em tudo. Ok. É menos ruim do que você estar nesse 8, 2, 3, 1, 0. Por quê? Porque quando nós colocamos a nossa roda da vida para rodar, girar, nós estamos em equilíbrio, as coisas para crescer, a tendência de crescer é muito mais fácil do que às vezes quando você tem 0 lá na vida espiritual. Tem pessoa que não trabalha nem nada a espiritualidade. E aí não sabe por que a vida inteira tá ruim. Porque acaba afetando, gente. Uma das áreas que nós descuidarmos afeta as demais. São 11 pilares, nós temos que cuidar dos 11. Se eu cuidar de um só, um lado da minha vida vai ficar desfalcado e vai puxar os demais pilares para baixo. Então eu preciso ter essa consciência. E falando hoje do pilar espiritual, como que você tem cuidado? Qual é a sua conexão com Deus? Tempo de qualidade com Deus, oração, tempo reservado para você meditar. E oração, gente, não é só oração falada, aquela oração de repente de silêncio, de estar na presença de Deus, de se conectar com Deus e com você mesmo, porque é claro, quando você se conecta com você, você se conecta com Deus, e quando você se conecta com Deus, você se conecta com você também. Então isso é muito importante. Às vezes as pessoas estão atribuladas no dia a dia, fazendo tudo, não cuidando da sua parte espiritual. E essa parte espiritual, eu já repeti, não tem nada a ver com religião. É a tua intimidade com um ser superior, a quem muitos atribuem o nome de Deus, e tem outras pessoas que têm uma outra religião, que não é o nosso Deus para quem é cristão. Mas que tem essa conexão com esse ser superior, que sabe que o universo é regido por forças acima das nossas forças. Nós não estamos aqui no mundo sozinhos, nós temos forças maiores que regem a nossa vida. E nós temos que ter essa conexão para que nós possamos estar em equilíbrio. Se nós estamos desequilibrados espiritualmente, nós desequilibramos também as demais áreas. Então é muito importante. Qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida, pode colocar aqui, pode mandar alguma pergunta aqui. Lembrando que nós vamos fazer os outros encontros, nós faremos às 18h15 também, mas será de segunda a sexta, e aí sim, nós falaremos de outros pilares na semana que vem. Começaremos semana que vem com o pilar parentes e conjugal, tá? Mas hoje aqui no espiritual, como tem sido sua vida? Faça essa reflexão, anota isso. Mas eu nunca parei para pensar. Então é tempo de começar. Qual é a sua conexão com Deus? Qual é a sua conexão com esse ser superior
que rege o universo, com essa força maior, com esse Deus, independente da religião que você professa, qual é o teu nível de intimidade? Qual é o seu aconchego com Deus? Você tem intimidade com Ele? Você se sente acolhido? Você se sente amado? Você se sente respeitado? Você acredita que Deus ouve as suas orações, que Ele escuta as suas orações, que Ele escuta os seus clamores, que Ele escuta os seus brados, que Ele está zelando por você? Você tem esse tempo de qualidade, né? Ou você, ao dormir, você deixa, não, vou fazer minhas orações na hora que eu dormir. Aí, deitou, nisso não consigo, eu sempre termino, começo a rezar e eu durmo. Então, por que não começa um outro momento? Por que não dedica um tempinho mais pela manhã ou ao meio, né, no meio do dia ali, para você não se perder em suas orações? Por quê? Olha ali, a Ju está dizendo, sou muito agradecida por Deus por tudo. E isso, porque é importante nós termos tempo de qualidade com Deus, e é muito importante nós também, não só esse tempo de qualidade com Deus, em oração, mas o tempo de qualidade com a comunidade. É claro que agora, na época da pandemia, está um pouco restrito, mas esse tempo de qualidade com a comunidade. Como são as minhas orações? São orações repetidas ou são orações que brotam do meu coração? O quanto eu me sinto conectada com esse ser, com esse Deus que eu acredito? O quanto realmente eu tenho tido essa qualidade nas minhas orações? Esse tempo, e a espiritualidade envolve um reabastecimento para a nossa alma. Porque se você está se sentindo esgotado o tempo todo, pode saber que as suas orações não estão sendo válidas. Não estão sendo bem feitas. Por quê? Porque a pessoa que ela está conectada com Deus, ela tem um abastecimento contínuo. Não estou dizendo que não vai ter dia que você não vai ficar um pouco mais cansaço, mas é um cansaço físico. Agora, aquela pessoa que tem um esgotamento constante, espiritualmente ela não está abastecida. Então, nós temos que cuidar muito desse pilar espiritual. Porque às vezes não é só a oração. É realmente como nós nos sentimos diante desse Deus, abastecidos. Será que nós estamos assim, cuidando efetivamente, zelando? Porque é diferente você fazer uma rezação de você estar num momento de oração e de conexão com Deus. É muito, muito, muito importante você ter essa diferenciação. Então, hoje, olhando para o teu pilar espiritual, como que está hoje? Se você tivesse que dar uma nota de 0 a 10, quanto seria? E aí vem essa roda da vida, né, que tem que estar equilibrado. Todos os pilares eles têm que ter equilíbrio, porque senão não vai funcionar, não vai dar certo. Se um pilar estiver desequilibrado, então o que eu vou fazer para melhorar? Tomando essa consciência, o que eu vou fazer a partir de hoje? Não deixa para amanhã, para o ano que vem. A partir de hoje, o que eu ainda não estou fazendo que eu preciso fazer para melhorar esse pilar espiritual, para cuidar desse pilar espiritual, para eu ter mais intimidade com Deus e receber, claro, receber, né, os dons, os bens que Ele nos dá. Quando nós nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós também. Ele está sempre ali, mas Ele não invade, então nós temos que ir até Ele. Nisso, mas eu não acredito em Deus. Então, qual é o ser superior que você acredita e como que você está? Porque se você não tem espiritualidade nenhuma, gente, meu Deus, então aí é preocupante. Há estudos científicos, a ciência já reconhece a importância da espiritualidade na cura de doenças físicas. Se você tem curiosidade de pesquisar, pesquisa ali. Eu tinha alguns dados aqui, não estou com o dado exatamente o nome dos autores agora, mas doutores de Harvard, doutores de faculdades famosas, cientistas famosos, reconhecem o poder da espiritualidade na cura, inclusive, de doenças físicas. Então, se você não está cuidando do seu pilar espiritual, cuida lá, é importante. Ok? Vamos finalizando por aqui. Hoje só poucos minutos, vou fazer umas lives mais curtinhas para não tomar muito tempo, porque esse horário é um pouco desafiador. E sempre eu tenho cliente para atender às 7 horas, então eu vou fazer ali no intervalo entre um cliente e outro, essas pequenas lives. E quem quiser assistir, fica à vontade, quiser chamar mais amigos para assistir na próxima vez,
Segunda a sexta-feira, no mesmo horário, nós teremos mais lives curtinhas assim. Obrigado pela tua presença, muito obrigado mesmo por você estar aqui comigo. Grande beijo e um excelente final de semana para você. Beijão!